é como o sol, que não se apagará. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia 13 de janeiro do ano C, a liturgia da igreja celebra a festa do batismo do Senhor. E com ele celebramos também o nosso batismo. Quem vai nos ajudar na nossa reflexão de hoje é o evangelista São Lucas. Como a chuva cai e não passa sem dar. É do capítulo 3, dos versículos 15 a 16 e dos versículos 21 a 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanece em seu amor, mesmo o mais distante coração, se abrindo a esse amor, renascerá. Meu irmão, minha irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo. Com a festa do batismo do Senhor, se encerra o tempo do Natal e começa o chamado tempo comum. Durante o tempo do Advento, a liturgia sempre uniu o início dos tempos, ou seja, a encarnação de Jesus, e o fim dos tempos, ou seja, o nosso Natal, chamado morte. Pois no batismo, melhor dizendo, nós morremos para o pecado e ressurgimos para a vida. Tanto no Natal de Jesus, quanto no nosso Natal, o Senhor nos vem ao encontro para fazer uma comunhão na qual o divino e o humano se fundem para nos fazer filhos de Deus e herdeiros com Cristo da plenitude do reino. E hoje a igreja lembra o início da missão de Jesus, ou se assim podemos dizer, o começo da sua missão evangelizadora. Jesus a começa com o batismo do Jordão. Outra vez, a liturgia nos une ao mistério e à missão de Cristo. Também nós, com o nosso batismo, começamos nossa missão de evangelizadores, que não é diferente da missão de Jesus. Juntos, Jesus e nós, como um corpo só, cumprimos nossa missão. Sois o corpo de Cristo, a cada um como parte e membro, nos diz São Paulo nas cartas aos Coríntios. Os 4 evangelistas contam o batismo de Jesus. O episódio deve ter sido uma repercussão muito grande nas primeiras comunidades. À primeira vista, Jesus parece inferior a João Batista, porque ele entra na fila dos pecadores para receber o batismo da penitência. Se faz o ilustre penitente e participa da conversão. Ele
que não tinha pecado. A cena, porém, é contada como uma epifania, ou seja, uma revelação da divindade de Jesus. E, de fato, se ouve a voz do Pai, se vê a presença do Espírito Santo, uma manifestação da Santíssima Trindade no momento em que Jesus inicia sua vida pública. E nós apercebemos, meus irmãos, que toda vez que se lê o Evangelho do batismo de Jesus, vem uma pergunta: por que Jesus se batizou se não tinha pecado original, nem outro pecado, se não precisava de purificação? A mesma pergunta se poderia fazer também em relação à penitência que Jesus fez, jejuando 40 dias. Jesus assumiu por inteiro, como Deus, a condição humana. Ao fazer penitência, ao batizar-se, Jesus participa da condição dos pecadores. E nós vimos a cena do batismo, que João batizava Jesus, mas ele estava convicto de sua própria santidade, embora ele tinha dito antes: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que não sou digno de me abaixar para desamarrar a sua sandália. João, ele sabia que seu batismo perdurava pouco. E, no entanto, quando estava administrando o batismo, Jesus entra na fila dos penitentes. Como já disse, se fez penitente, entra na fila para ser batizado, se mistura no meio dos penitentes, se faz ilustre penitente. E João, ao ver Jesus, que vem a seu encontro para ser batizado, ele fica todo desconcertado, porque Jesus é que deveria batizar ele primeiro. Tanto assim que em outros evangelhos João vai dizer para Jesus: eu que devo ser batizado por ti, depois tu vem a mim. Aí Jesus vai dizer: não, João, deixe por agora. E aí João se cedeu. Mas nós vimos que Jesus se submete ao ritual para identificar-se como povo, através do batismo. Jesus compartilha da nossa condição humana, como eu já disse. Porém, ele sempre permanece plenamente o Filho de Deus, capaz de realizar um batismo maior, como João disse, o batismo do Espírito Santo. Então, ele pregava também o seu reino da Boa Nova, que vai além de qualquer mensagem religiosa anunciada antes dele, inclusive a de João. O batismo é um símbolo da identidade de Jesus, através de sua missão, assim como o nosso próprio batismo é também o símbolo da nossa identidade cristã. De um lado, o cristão enfrenta, em condições humanas, desafios e lutas além do pecado. E o fato de ser cristão não preservará aquilo que preservará
de qualquer miséria, dor ou tentação. Mais do que isso, o cristão é convocado a lutar por uma humanidade melhor e por uma melhor sociedade. Ele deve estar sempre cheio de esperança para poder inspirar os outros a criar um mundo melhor. De um outro lado, o cristão está fundamentado no reino de Deus e seus valores, que estão muito além da simples liberdade ou expectativa humana. Um cristão batizado sabe que a história está nas mãos de Deus, cujo mistério é a base de todas as realidades. E assim, meus irmãos, como Jesus, um cristão batizado é um homem pronto para tudo. Se nós somos batizados, passamos a fazer parte da vida religiosa e também ser igreja ao mesmo tempo. Somos herdeiros da promessa. Quando nós entramos para a igreja, naquele clima alegre, com os pais e padrinhos, com as velas acesas, passamos a fazer parte da igreja. Nós somos um tijolinho da igreja. Se nós faltar com a igreja, com o nosso compromisso de ser a igreja, é como se tirasse um tijolinho lá da parede da igreja. Aí fica aquele buraco, fica faltando. Então, meus irmãos, é preciso corresponder com o nosso compromisso batismal. E eu fico imaginando, será que todos nós sabemos o dia em que nós fomos batizados? Sabemos a data que nós fomos batizados? Se assim não sabemos, é importante ir até o escritório paroquial na qual a gente foi batizado, a paróquia que fomos batizados, e pegar lá a certidão de batismo. Ali está tudo, está falando tudo, o dia em que nós fomos batizados. Aí sim, nessa data, nós podemos celebrar também, fazer festa, pois foi nesse dia que nós se tornamos filhos de Deus e herdeiro da promessa de Cristo. Em cada passo, no meu caminhar, sei que Deus em seu amor irá me acompanhar. Vamos agora fazer a nossa oração para o dia de hoje. Nele espero, nele quero ficar. Sua luz é como o sol, que não se apagará. E quem ama essa luz refletirá. Senhor Jesus, como vós, eu também admiro João, sua santidade, sua grandeza e sua humildade. Ele desempenhou bem sua missão e no momento certo deu-vos o lugar, não sem antes ser testemunha fiel até a morte. Peço que me ajudeis a imitá-lo, a fazer por vós tudo o que posso, pronto a deixar no momento certo que outros continuem a tarefa. Ajudai-me também a seguir o que ele ensinou, que eu procure somente em vós minha salvação, para que vos procure
de todo o coração, seguindo-vos o mais de perto que puder. Fazei, Senhor, que eu também assuma a tarefa que me confiais e a cumpra da melhor maneira, com todo o empenho, mas sem me apegar a ela. Mergulhai-me no vosso Espírito, purificai-me, para que eu vos possa servir como quereis. Amém. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Um grande abraço a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.